Hoje, quarta-feira de cinzas, 2 de março, estamos iniciando o nosso Retiro Quaresmal 2022. Será uma grande alegria vos conduzir pelos próximos 40 dias no itinerário espiritual em preparação para a Páscoa do Senhor. Antes de começarmos, gostaria de dar algumas orientações práticas para o melhor andamento do nosso retiro. As meditações, elas ficarão disponíveis todos os dias aqui no nosso canal a partir das 7 horas da manhã. Quem não puder assistir neste horário, poderá escolher um outro que melhor se adapte à sua rotina. O importante é seguirmos fielmente este caminho preparado com muito carinho para você. Reserve um tempo, não somente para assistir a meditação guiada, mas para a sua meditação pessoal. Procure um lugar silencioso e escolha um dos trechos da Sagrada Escritura que trabalharmos na nossa reflexão. A estrada é muito longa, são 40 dias, e para chegar ao nosso fim é preciso disciplina, perseverança e principalmente abertura de coração. Para iniciar, vamos rezar suplicando a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos, na liturgia da Santa Missa de hoje, quarta-feira de cinzas, nós cantamos no responsorial: Perdoai-nos, Senhor, porque pecamos. Vejamos bem, o homem pecou. Lá no Éden, diz o Senhor, és pó e em pó te hás de tornar. Estas palavras pronunciadas pela primeira vez por Deus e dirigidas a Adão em consequência do pecado cometido, repete-as hoje a Igreja a cada cristão, para nos lembrar 3 verdades fundamentais: o nosso nada, a nossa condição de pecador e uma realidade que é comum a todos nós, a realidade da morte. O pó, aquela cinza que é colocada sobre a nossa cabeça no dia de hoje, que não tem consistência alguma, bastando um leve sopro de vento para dispersá-lo, manifesta claramente o nada do homem, como também nos exclama o salmista: Senhor, a minha vida é como nada diante de vós. Assim como é necessário ao orgulho humano aniquilar-se diante desta verdade, que não só é o homem por si mesmo, puro nada, mas também é pecador, ele que se serve dos dons recebidos de Deus para ofendê-lo. A Igreja hoje convida seus filhos a curvarem a cabeça para receber as cinzas em sinal de humildade, implorando o perdão dos pecados e ao mesmo tempo lhes recorda que, como pena de suas culpas, deverão um dia retornar ao pó. Porque vejam bem, pecado e morte são frutos amargos e inseparáveis da rebelião do homem contra seu Senhor, contra o seu Criador, pois Deus não criou a morte. Ela entrou no mundo através do pecado e é seu triste salário, como nos diz São Paulo aos Romanos. Porque o homem foi criado por Deus para a vida, para a alegria, para a santidade. Traz em si um germe de vida eterna. Por isso, não pode deixar de sofrer diante do pecado e da morte, porque estes mesmos ameaçam aquilo que há de mais importante na vida do homem. O pecado pode impedi-lo de alcançar o fim querido por Deus, portanto, aquilo que realiza plenamente. Assim, o convite da Igreja para refletir sobre estas dolorosas realidades não visa nos deprimir pela visão pessimista da vida, mas, antes de tudo, abrir os corações ao arrependimento e à esperança. Se a desobediência de Adão introduziu no mundo o pecado e a morte, a obediência de Cristo trouxe-lhe o remédio. E a Quaresma, meus irmãos,
ela prepara todos nós exatamente para isso, para recebermos o remédio. Celebrar o mistério pascal é propriamente ressuscitar, porque este é o mistério através do qual Cristo salva o homem do pecado e da morte eterna, enquanto transforma aquela morte corporal em uma passagem à verdadeira vida, aquela comunhão maravilhosa e sem fim com Deus. O pecado e a morte foram vencidos por Cristo, morto, e o homem será participante de tal vitória, quanto mais o for da morte e ressurreição do Senhor. Sendo assim, o mistério que vamos celebrar é o mistério da nossa morte para o pecado e de nossa ressurreição no Senhor. Na primeira leitura da liturgia de hoje, extraída da profecia de Joel, nos diz o Senhor: voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas, gemidos de luto. Rasgai vossos corações e não as vestes. Aqui está presente o elemento essencial da conversão, que é propriamente a contrição do coração. O coração dilacerado, esmagado pelo arrependimento dos pecados. De fato, a contrição sincera inclui o desejo de mudar de vida e leva já na prática a tal mudança. Ninguém está isento desta obrigação. Cada pessoa, até a mais virtuosa, tem sempre necessidade de converter-se. Isto é, de voltar-se para Deus com maior intensidade e fervor, superando as fraquezas e as misérias que diminuem sua orientação total para Ele. A Quaresma é justamente o tempo desta renovação espiritual. Como nós cantamos, eis o momento favorável, eis o dia da salvação, assim como nos adverte São Paulo na segunda leitura da missa de hoje. Compete a cada um de nós fazer deste momento da Quaresma um momento decisivo para a história da própria salvação. Porque não somente quem está em pecado mortal necessita reconciliar-se com o Senhor, porque cada falta de generosidade, cada falta de fidelidade à graça impede a amizade íntima com Deus, esfria a nossa relação com Ele, enfraquece a nossa relação com aquele que nos dá tudo e que nos ama acima de todas as coisas. É uma recusa de seu amor e exige, portanto, arrependimento, conversão e reconciliação. O próprio Jesus, no Evangelho, indica os grandes meios que devem sustentar o esforço da conversão por nós tradicionalmente já conhecidos, que são a esmola, a oração e o jejum. Mas o Senhor insiste sobretudo nas disposições interiores, aquela que não aparece por fora, nessas disposições interiores que os tornam meios mais eficazes. Vejamos bem, a esmola, ela expia os pecados, como está descrito lá em Eclesiástico, mas quando é realizada unicamente para agradar a Deus e para ajudar os necessitados, e não para atrair louvores. A oração une o homem a Deus e impetra a sua graça, mas quando brota do santuário do coração, e não quando é reduzida a vã ostentação ou simples mover de lábios. O jejum é sacrifício agradável a Deus e desconta as culpas, desde que a mortificação do corpo seja acompanhada por outra mais importante, a mortificação do amor próprio. Só então, conclui Jesus no Evangelho, teu Pai, aquele que vê o interior, recompensar-te-á. Ou seja, Ele perdoará os teus pecados e concederá a graça sempre mais abundante. Então, meus queridos, usemos todos os meios propostos para crescer na vida espiritual, sempre com o pé no chão e os olhos fixos no Senhor. Aconselho a cada um já ir esboçando um bom plano de vida para este tempo. Também peço que, principalmente durante a Quaresma, você leve muito a sério o seu exame de consciência.
Se possível, faça-o 2 vezes ao dia, uma no meio do dia, mais curta, para pensar o quanto já amou a Deus naquela primeira parte da sua jornada, e já colocar propósitos para a segunda parte. E à noite, antes de dormir, uma segunda, revisitando todas as suas ações. E no fim, colocando já um propósito de virtude para o dia seguinte. Você vai escolher uma virtude, pode anotar um lembrete e fazer um esforço para vivê-la no dia seguinte. Para encerrar, convido você a meditar comigo nessa bela oração de Santa Teresa de Jesus. Ó Jesus, quão longa é a vida do homem, conquanto digam que é breve. Breve é, meu Deus, para ganhar por meio dela a vida que não pode ter fim. Porém muito longa para a alma que anseia por se ver logo convosco. Ó minha alma, quando te entranhares nesse sumo bem e entenderes o que ele entende e amares o que ele ama e gozares o que ele goza, então entrarás em teu descanso, ver-te-ás livre da inconstância de tua vontade e já não estarás sujeita a mudanças. Gozarás sempre dele e de seu amor. Bem-aventurados os que estão escritos no livro desta vida. Mas tu, minha alma, se o estás, por que andas triste e me conturbas? Espera em Deus, a quem de novo confessarei meus pecados e cujas misericórdias proclamarei. Ó Senhor, mais quero viver e morrer pretendendo a vida eterna, do que possuir todas as criaturas e todos os seus bens que hão de ter fim. Não me desampareis, Senhor, porque em vós espero. Não seja confundida a minha esperança. Apenas nos arrependemos de vos ter ofendido e já não vos recordais de nossas culpas e maldades. Ó, que piedade tão sem medida! Que mais queremos? Acaso haveria alguém que não tivesse vergonha de pedir tanto? Agora é tempo de aceitarmos o que vós, piedoso Senhor, Deus nosso, nos ofereceis. Se quereis fazer pazes e amizade conosco, quem vos negará? Já que não recusastes derramar todo o vosso sangue e perder a vida por nós. Hoje fico por aqui. Peço que nos ajude compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos, que faça publicações em suas redes sociais, divulgando o nosso retiro. E não deixe de se inscrever em nosso canal. Aperte o sininho também para receber as notificações diárias. Também visite nosso site e comente aqui mesmo neste vídeo, para que o nosso apostolado alcance um número cada vez maior de pessoas. Para encerrar, peçamos a proteção da Virgem Santíssima. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã, quando nos veremos novamente em nosso segundo dia de retiro.